Oi, queridos, boa noite, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem na noite de hoje, que tenham tido aí uma semana abençoada. E hoje a nossa conversa é sobre o seguinte assunto: sobre as nossas questões, sendo cada um de nós espíritos muito antigos, velhos. Somos espíritos aí milenares. E justamente por isso, todos nós acarretamos uma série de questões para o nosso espírito e essas questões a gente vem trabalhando ou tentando trabalhar através de todas as nossas existências no plano físico. Evidentemente, nós também nos trabalhamos quando nos encontramos na erraticidade, no plano astral, no plano espiritual, entre uma encarnação e outra, né? Então, a gente se trabalha normalmente a gente se trabalha quando nos encontramos na erraticidade, né? Muitas vezes a gente se prepara para as próximas existências ou para a próxima encarnação, né? Seja aprendendo alguma coisa que nós iremos viver, né, no plano físico, através de uma profissão, exercendo algum trabalho, né? Enfim, os nossos aprendizados quando estamos no período que passamos na erraticidade são inúmeros, né? Basta, portanto, que a gente se abra para cada um deles, né? E logicamente que quando a gente está na erraticidade, teoricamente, lógico que isso não é uma regra, mas nós temos ali um pouco mais de expansão de consciência e, portanto, fica mais fácil de quando naturalmente o espírito está bem consciente, né, e se abre a se trabalhar, fica mais fácil então do espírito estar ali se trabalhando, se organizando, buscando ali se purificar, não é mesmo? Já quando estamos encarnados, o peso, né, a matéria é tão densa que a gente termina se perdendo um pouco, né? E muitas vezes o que fala mais alto são aqueles nossos instintos, sejam eles positivos ou negativos. E é justamente sobre as questões do nosso lado negativo que eu quero conversar com vocês hoje, tá bom? Então, talvez vocês tenham aí a dúvida ou a curiosidade. Bom, Cláudia, então quando eu reencarno, eu venho com o propósito, normalmente, de resgatar processos de vidas passadas. Sim, essa é a ideia. Será que nós sempre conseguimos resgatar os nossos processos de vidas passadas? Não, nem sempre conseguimos. Muitas vezes o espírito chega na pátria espiritual depois que desencarna e quando começa a resgatar lá o seu processo de consciência, começa a se dar conta que podia muitas vezes ter feito mais e não fez, ou que não deveria ter feito alguma coisa e fez, né? E que justamente a coisa que não deveria ter feito e fez, que tinha uma relação direta ali com o seu processo de resgate, o espírito se dá conta que não conseguiu vencer ali o seu desafio, digamos assim. Bom, então quando isso acontece, a gente resgata na próxima encarnação, na seguida à última, e era isso então, mais um detalhe que eu queria conversar com vocês. Nem sempre a gente resgata exatamente aquilo dos mesmos aspectos, digamos assim, da vida passada que a gente tentou trabalhar, né? Como nós somos espíritos muito complexos e nós temos uma infinidade de questões que nós precisamos, sentimos a necessidade de estarmos trabalhando, quando a gente reencarna, quando não conseguimos dar conta daquele nosso propósito, ou muitas vezes conseguimos dar conta pela metade, uma parte a gente conseguiu, outra parte a gente não conseguiu,
Na existência seguinte, a gente tanto pode se lançar nessa tentativa de novo, muitas vezes vivendo situações um pouco diferentes, mas que terminam trazendo aqueles aspectos do nosso espírito, né, da personalidade do nosso espírito à tona, não é mesmo? E aí muitas vezes a gente vai vivendo aquilo novamente de forma parecida, né? Mas não significa que a gente vá resgatar exatamente as mesmas coisas. O fato é que sempre, a cada encarnação, nós estamos aprendendo muitas coisas. E dessas muitas coisas que nós aprendemos, em cada existência, digamos assim, a gente dá uma passada por todos os processos que nós deixamos pendentes de vidas passadas. Porque nós vivemos inúmeras existências, somos espíritos extremamente velhos. Portanto, em cada existência, assim como nós aprendemos muitas coisas e ao longo de todas essas existências nós fomos nos purificando, nos tornando melhores a partir da nossa maturidade, a partir das nossas vivências, e as nossas vivências e a nossa maturidade passa sim pelas questões que tocam o nosso coração e que nos humanizam, não é mesmo? Então, tantas existências vividas, tantos aprendizados, tantas situações desafiadoras que nós vivemos, não dá para dimensionar exatamente em qual nós aprendemos mais, qual nós aproveitamos mais. O fato é que todas elas são o resultado do que nós somos hoje. Então, todas as vezes que a gente se lança numa encarnação com determinados propósitos de trabalharmos uma ou outra questão, às vezes a gente trabalha uma e a outra e trabalhamos até outras coisas que não estavam ali diretamente que tenham sido propostas para essa encarnação. Então, meus queridos, não há uma obrigatoriedade de que estejamos nessa existência trabalhando coisas que ficaram pendentes da última existência nossa. Mas pode ser que nós estejamos trabalhando da última e de muitas outras anteriores à última. Porque as coisas, as nossas questões, os nossos processos se fundem, porque somos um espírito só, vivendo em cada estação. Eu costumo colocar assim, que a nossa vida no plano físico é como se fossem estações de trem, de um trem. Então, a vida é uma só, certo? É como se fosse uma estrada só, e aí a gente vai parando em determinadas estações que estão ali representando a nossa reencarnação, a nossa vida corpórea. Então a gente para um tempo naquela estação ali, a gente vive ali as nossas experiências, os nossos momentos de aprendizado, os nossos momentos de resgate ou até as nossas missões, e depois de um tempo a gente entra no trem novamente, volta para a estação, entramos no trem novamente e paramos numa próxima estação, reencarnando de novo, vivendo outras tantas experiências de vida. Então era isso, queridos. Eu queria trazer esse esclarecimento ou trazer aí essa curiosidade para vocês, para caso aí algum de vocês esteja se perguntando como isso funciona ou deixa de funcionar, é mais ou menos assim que a banda toca, como se diz normalmente, né? Como a gente brinca, né? Numa expressão popular. Então é isso, eu desejo que todos vocês tenham uma semana abençoada, envolvidos nas melhores energias de amor, serenidade e muita paz. Que essa semana seja para cada um de vocês uma linda conquista de vocês para vocês mesmos. Fiquem com Deus hoje sempre. Que assim seja.